Dom Pedro I. Você já ouviu este nome? Não, não é o Dom Pedro I do Brasil, é o Dom Pedro I de Portugal. Aquele que viria a ser o oitavo rei desde a fundação da nacionalidade. Filho de Dom Afonso IV, neto do grande rei Dom Dinis, pai do grande mestre de Abis. Este foi um rei amado por uns e odiado por outros. E hoje, aqui no canal Histórias Esquecidas, eu vou-lhe contar algumas histórias que você vai pasmar. A que ponto era aplicada a justiça no tempo deste grande rei? Mas, antes de mais, peço que deixe aqui o seu like, compartilhe este vídeo com outros amigos seus e caso seja novo aqui no meu canal, inscreva-se, porque regularmente eu tenho vídeos para vocês. Feito então este pedido, vamos ao vídeo. Como disse, Dom Pedro I ficou celebremente famoso por ser já descendente de grandes reis de Portugal e por ser o pai daquela grande geração que viria com o mestre Davis. Mas, o que muita gente não sabe sobre este rei é que ele muitas vezes tinha requintes de justiceiro. Não acredita? Então venha comigo e descubra hoje neste próximo vídeo. Dom Pedro era o oitavo rei de Portugal, desde o lado do tempo de Dom Afonso Henriques. Dom Pedro ficou mundialmente famoso nos nossos dias por ter protagonizado uma das maiores histórias de amor de todos os tempos. Como Fernão Lopes diria, esta história de amor não é inventada como outras, é bem real. Trata-se de Pedro e Inês. E a história deste casal viria até ter influência para a história de Portugal. No ano de 1355, já o rei Dom Pedro estava apaixonadíssimo pela bela Inês de Castro, quando seu pai, temendo infiltrações políticas por parte de Castela, manda 3 fidalgos assassinarem Inês de Castro. Inês de Castro, que estava exilada em Coimbra, num mosteiro lá existente. Mas tanto as freiras como toda a gente daquela cidade sabiam e até condescendiam com o facto do jovem Dom Pedro, futuro rei Dom Pedro I, naquela época ainda príncipe, visitar frequentemente Inês de Castro. E ela viria a dar origem a 4 infantes, 4 filhos de Dom Pedro. Mas o rei ficou a saber de que estas coisas aconteciam e, por sua ordem, Inês foi morta. No entanto, não tardaria muito tempo a que Dom Pedro desse um fim à história. No leito de morte, Dom Afonso IV fez-o jurar que não perseguiria nem mataria os assassinos de Inês de Castro, uma vez que foi por ordem sua.
O infante, comovido pela morte do pai, promete isso no seu leito de morte, mas não o cumpre. Quando o rei Dom Afonso IV falece, passado um tempo, ele próprio começa a perseguir os assassinos da Bela Inês de Castro, e os seus destinos foram muito idílicos. Foram os dois condenados à morte. E o terceiro Pedro não foi, porque tinha sido amigo e colega de infância de Dom Pedro. Mas, no entanto, ele foi para sempre exilado. Em relação àqueles dois pobres coitados, a um, Dom Pedro mandou-lhe que lhe arrancassem o coração pelo peito, e ao outro que lhe arrancassem o coração pelas costas, com eles ainda vivos. E esta é, talvez, uma das mais célebres histórias que você provavelmente até conheceria. Mas existem mais, muitas mais. O rei Dom Pedro I acreditava que o rei deve ser o braço da justiça. Não deve ser uma espécie de Deus na terra, como defendiam alguns movimentos do protestantismo no século XVI, mas deveria ser antes a presença efetiva da justiça. E por isso mesmo, o próprio rei viajava por todo o país, julgando e condenando os crimes que eram efetivamente feitos. E houve alguns casos que ficaram famosos. Um deles foi de um padre, ali da zona de Santarém, que foi condenado a uma morte dolorosíssima. Tudo se passou quando, uma certa vez, o já rei Dom Pedro I foi visitar aquela vila de Santarém. Ele sempre ficava na casa de um labrador de quem até tinha ficado amigo. E o jovem rei tinha até uma grande amizade por aqueles dois labradores. Mas um dia não viu o amigo por lá. E logo tratou de saber o que é que tinha acontecido. E lhe contaram que o filho lhe tinha esfaqueado a cara e que ele estava-se a recuperar do caso. Bem, o rei achou aquilo tudo muito estranho e chegou à beira do amigo e lhe perguntou como tudo tinha acontecido. Ele mais ficou ao fim de alguma resistência que foi após uma discussão. Mas o rei via ali qualquer coisa que não batia certo. Como é que um pai podia ter sido esfaqueado por um filho? Era assim que o rei pensava. E perguntou à mulher se efetivamente o filho era mesmo dele. E a mulher e até o marido disseram que de facto que era. Mas o rei não se convenceu e voltou a perguntar mais insistentemente: de certeza? E a mulher e o homem acabaram por confessar que um padre de uma igreja ali próxima tinha violado a sua mulher
quando ela se foi confessar. E, para a mulher não ser ainda mais desonrada, o bom do homem tinha assumido o filho como sendo seu. Ora, logo o nosso Dom Pedro inteirou-se de onde era a tal igreja. E, depois de saber que o mesmo ainda estava vivo, ele mandou chamar o padre e manteve com ele uma conversa muito pouco amigável. Depois, mandou trazer uma grande caixa de madeira e mandou que metessem o padre lá dentro e que fechassem a parte de cima da caixa. Assim o fizeram. Sabem aquele truque de óptica em que parece que o mágico perfura a caixa com umas espadas de fora a fora? Aquele truque foi feito pelo próprio Dom Pedro. Só que, na realidade, meus amigos, na realidade, o nosso Dom Pedro não tinha a mesma arte dos mágicos. E assim, aquele padre acabou sendo cerrado. Mas, com tanta morte dolorosa, não sei a vossa opinião. Acham que foi merecida? No entanto, há mais histórias que fazem do Dom Pedro um homem particularmente interessante. Fernão Lopes nos conta que, e eu vou usar palavras dele, Dom Pedro tinha um escudeiro a quem gostava mais do que aquilo que aqui se pode contar. Faz Fernão Lopes supor que Dom Pedro gostava amorosamente do escudeiro. Mas eu soube que o escudeiro estava a ficar apaixonado por outra pessoa. E o que é que o rei mandou fazer? Simples. Cortou-lhe aquilo que todos os homens têm e que é apenas dos homens: as partes genitais. E o que aconteceu foi que o escudeiro, pelo que contam, não morreu, muito pelo contrário, mas viria a morrer já de idade avançada, com a saúde até um pouco deteriorada. É assim, meus amigos, hoje a contar-lhes um pouco mais porque é que o rei Dom Pedro I em Portugal é chamado de Dom Pedro I o Cru, ou o Cruel, ou ainda o Justiceiro. Não, eu não contei todas as histórias, há muitas mais que eu poderia aqui contar, mas eu aconselho que você, se lhe interessou, procure um pouco mais. Um livro que eu especialmente recomendo é a Crónica de Dom Pedro, de Fernão Lopes, que está publicada por várias editoras. Para si, grande espectador aqui dos meus vídeos,
eu vou terminando hoje por cá. Para Silga, manda um grande abraço. E já sabe, eu volto outra hora, outro dia, com mais um vídeo. E o próximo, você acha que vai ficar interessadíssimo? Não quer acreditar? Mas acredite, estou voltando amanhã com mais um vídeo, tá? Grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e protejam-se deste vírus e desta pandemia. Grande abraço, até amanhã, tchau!